Fala, minha rapaziada, dia 16 de abril, quarta-feira. Mas antes da gente começar, já se inscreve no meu canal, deixa a sua curtida, deixa seu comentário para dar aquela fortalecida. Galera, quarta-feira com bastante jogos, selecionei 7 jogos para comentar com vocês. Tem Champions League, tem Premier League, tem Brasileirão, então 7 jogos aí pra gente comentar, pra gente poder ver o que a gente deve ou não fazer nesses jogos, beleza, galera? Vamos começar com Champions League, é claro que a gente tem que começar por ela. Pô, Champions League, o melhor campeonato do mundo, o campeonato mais disputado aí do mundo, e vamos começar por esse jogo, né, cara? Aliás, não, vou deixar esse jogo para ser o segundo da Champions, vou começar por esse. Inter de Milão e Bayern de Munique. A Inter de Milão surpreendeu a todos, venceu lá na Alemanha. Cara, não vou dizer uma surpresa, porque a Inter de Milão joga muito bem, os caras são muito bons na estratégia que eles têm, os caras são muito fortes defensivamente, são muito bons no contra-ataque, fazem gols, então, cara, não foi uma surpresa, até porque esse Bayern, ele é forte, tem um bom elenco, porém, sempre tem deixado a desejar em alguns jogos aí na temporada. Então a Inter de Milão venceu na Alemanha, cara, não foi uma missão fácil, mas conseguiu vencer. Sofreu um empate ali no finalzinho do jogo, a Inter de Milão estava ganhando de 1-0, sofreu um empate ali no finalzinho do jogo, e mesmo assim, lá perto dos 90 minutos, conseguiu 2-1 e levou a vitória para a Itália. Mas nessa quarta-feira, galera, o jogo vai ser na Itália. Não está decidido. O Bayern tem força suficiente, tem elenco suficiente para reverter esse placar e passar de fase. Não vai ser um jogo fácil. A Inter de Milão nos últimos 10 jogos venceu 7. O Bayern de Munique nos últimos 10 venceu 6. São dois times extremamente fortes. Para mim, os dois times são candidatos sim ao título da Champions League. Eu sou o Real Madrid, mas se o Real Madrid for eliminado, que é o que pode acontecer, né? Provavelmente, eu vou torcer para a Inter de Milão. Se o Real for eliminado mesmo, eu vou torcer para a Inter de Milão ser campeão dessa Champions. Beleza? Gosto do futebol dos caras. Os caras têm um elenco bom, porém não é igual aos outros, mas naquilo que eles são propostos a fazer, eles sempre fazem com excelência. É um time muito bom de se assistir. Então vou torcer para eles se o Real Madrid for eliminado nessa Champions. Vamos ver como a casa de aposta está se comportando para esse jogo. Olha lá, Inter de Milão pagando 2,76 para vencer, Bayern de Munique pagando 2,66. E contra a vitória dos times, o Inter de Milão está pagando 2,8 e o Bayern de Munique 2,68. Cara, odds excelente para a gente trabalhar. No lay e no back também, tá? No lay e no back. Eu particularmente prefiro o lay porque a gente tem a segurança do empate aí. Mas são odds muito boas para a gente trabalhar. Acredito que o Bayern de Munique vai precisar sair para o jogo, porém não vai sair com loucura. Apenas uma vitória, o jogo vai para a prorrogação, vai para os pênaltis. Então, assim, não vejo que o Bayern de Munique vai se expor. Vai precisar atacar? Vai precisar atacar. Porém, não vai fazer loucuras, porque apenas uma vitória simples, o jogo vai para a prorrogação, beleza? Acredito que a Inter de Milão vai passar, porque os caras são muito fortes defensivamente e no contra-ataque eles são muito bons, e a defesa do Bayern de Munique é uma mãe, a defesa do Bayern de Munique. O sistema defensivo do Bayern de Munique não consegue jogar, falha direto praticamente em todos os jogos. A defesa do Bayern costuma falhar, porém tem um ataque muito poderoso, com Olise, com Kane, tem um ataque muito forte, com Sané, com Gnabry vindo do banco, que até o Gnabry fez o gol do empate, mas é um jogo muito difícil, entendeu? Para o Bayern de Munique conseguir essa classificação, pelo fato de não ter uma defesa que passe confiança, entendeu? Eu vou estar acompanhando esse jogo, vou estar preparado no ao vivo, porque se o Bayern de Munique der brecha, eu vou entrar sim contra a vitória do Bayern de Munique, apesar de que não vejo a Inter de Milão se expondo tanto, até porque tem 2-1, mas joga dentro de casa, né? A torcida vai estar empurrando,
E vai estar tendo contra-ataque, né? Porque o Bayern de Munique, acredito eu, vai ter a maior posse de bola, porque precisa do resultado. E o contra-ataque da Inter de Milão é muito forte mesmo. Os caras não perdem a oportunidade. Se vacilar, os caras vão fazer gol. E tendo em vista que a defesa do Bayern é uma mãe, cara. É uma mãe. Dentro desses times grandes da Europa, a defesa do Bayern de Munique é a pior defesa. E olha que a defesa do Real Madrid sofre bastante, mas essa do Bayern, meu irmão, os caras tomam muito gol. Aquele Kim mesmo, coreano, pelo amor de Deus, falha muito mesmo. Então nesse jogo, vou esperar no ao vivo para ver como as equipes vão se comportar, mas eu quero e estou balançado para pegar essa odds 2,68 contra a vitória do Bayern de Munique. Beleza? Porque, como eu disse, a Inter de Milão se defende muito. Isso já é característica dos times italianos. Os times italianos, historicamente, eles defendem muito bem e tem um contra-ataque muito forte. E o Bayern de Munique tem uma defesa fraca, como eu já comentei com vocês. Então, se o Bayern de Munique, obviamente, vai ter a posse de bola, mas se não tiver aquela posse de bola agressiva, pressionando e finalizando, eu vou entrar contra a vitória do Bayern, porque eu vou estar buscando o gol da Inter de Milão, porque os caras têm um contra-ataque muito bom, com o Lautaro vivendo um momento muito bom na carreira. Então eu acredito que a Inter de Milão tem tudo para passar para a semifinal. Beleza, galera? E agora vamos falar do Real Madrid e Arsenal, né, meu irmão? Esse jogo aqui, velho, eu sou o Real Madrid, até meio difícil falar que o Real Madrid já está eliminado. Eu não quero acreditar nisso e não vou acreditar nisso, mas é uma missão muito dura, muito difícil. Mas se tem um time que pode reverter esse resultado, é o Real Madrid. O Real Madrid já provou várias vezes, vários jogos que virou aí contra o City, contra o Chelsea, contra o PSG, tudo na Champions League. Porém, nunca esteve nessa situação de precisar de 3 gols para levar para a prorrogação. Entendeu? Mas se tem um time que pode virar o jogo, é o Real Madrid. Até porque se o Real Madrid faz 1-0 com uns 15, 20 minutos de jogo, os caras do Arsenal vão sentir, porque é um elenco novo, não está acostumado com essa fase da Champions. Então, cara, vai ser um bom jogo, e o Real Madrid vai precisar fazer um jogo perfeito para passar de fase. Olha lá, o Real Madrid nos últimos 10 jogos venceu 5, Arsenal nos últimos 10 venceu 4, nos últimos 5 o Real Madrid venceu 2, perdeu 2 e empatou 1, e o Arsenal venceu 3 e empatou 2. Cara, não vai ser um jogo fácil, de forma alguma para o Real Madrid. A missão do Real Madrid é muito difícil, mas para esse jogo em específico, eu não vejo o Arsenal saindo com a vitória, cara. No Bernabéu, não vejo o Arsenal saindo com a vitória. Acredito que esse jogo vai ser ou o Real Madrid vence ou vai ser um empate ali. Mas não vejo o Arsenal vencendo o jogo, até porque não precisa propor o jogo. Os caras já têm 3-0 no placar. Até por contra-ataque, os caras vão tomar muito cuidado. Entendeu? Os caras vão tomar muito cuidado, porque 3-0 está muito na frente do Real Madrid, né? E o Real Madrid não. O Real Madrid vai precisar se impor, vai precisar pressionar desde o primeiro minuto, não vai ter outra mística para o jogo, vai precisar ir para cima, vai precisar finalizar, vai precisar fazer o jogo perfeito. Então não vejo o Arsenal com a vitória desse jogo, entendeu? Acredito que o Real Madrid ali ou vence ou sai com empate, Não vejo o Arsenal vencendo esse jogo, porque o Real Madrid vai ter que fazer o jogo perfeito e vai correr atrás disso. Desde o primeiro minuto. Beleza? Então vamos levar para o ao vivo. Se o Real Madrid estiver naquele ímpeto, cara, pressionando, finalizando bastante, com maior posse de bola, não deixando o Arsenal respirar, que é o que precisa fazer, eu vou entrar contra a vitória do Arsenal nessa odd 5. Que é uma odds boa, para a gente se trabalhar, tendo em vista que o Arsenal já tem 3 gols no placar. Como eu disse, o Arsenal, até para o contra-ataque, ele vai tomar cuidado. Pela margem de gols que tem na frente do Real Madrid. Beleza, galera? Então, para esse jogo, vamos esperar no ao vivo, vamos ter cuidado, vamos ter cautela. E no melhor momento, no momento que o Real Madrid estiver próximo do gol, porque, não vejo o Real Madrid não fazendo gol, acredito que vai fazer gol nesse jogo. A gente vai entrar no momento certo contra a vitória do Arsenal
nesse jogo. E para quem faz pré-jogo, eu recomendo o Real Madrid com empate aí. Não vejo o Arsenal vencendo esse segundo jogo também. Porque, pô, se o Arsenal vencer os 2 jogos, cara, acho que de longe vai ser a maior vergonha do Real Madrid na Champions League. Porque perder de 3-0 no primeiro jogo e perder na volta dentro de casa vai ser um vexame muito, muito grande. E aí vai virar crise lá em Madrid. Beleza? Então não vejo o Real Madrid perdendo esse jogo. Para quem faz pré-jogo, recomendo Real Madrid com empate. Para quem faz trader, vamos esperar no ao vivo, ver se o Real Madrid vai se impor de verdade. E aí a gente entra contra a vitória do Arsenal nessa odds 5. Beleza, galera? Vamos agora para a Premier League, o único jogo da Premier League nessa quarta-feira. Newcastle contra o Crystal Palace. Jogo muito bom. Olha lá, o Newcastle está no G4, brigando pela Champions League. Tá em quarto colocado com 56 pontos. Crystal Palace é o 12º colocado com 43 pontos. Crystal Palace não briga por nada, nem por vaga nas competições europeias, nem pelo rebaixamento, vai ficar se mantendo aí nesse meio de tabela. Já o Newcastle não, o Newcastle briga pela Champions League e como vocês podem ver, a disputa está bem acirrada. Nottingham Forest, que é o terceiro, está com 57, Newcastle, quarto, 56, Manchester City em quinto, 55, Chelsea em sexto, 54, Aston Villa em sétimo, 54, então a disputa está muito grande por essa Champions League. E o Newcastle não pode vacilar. O Newcastle tem a 7ª melhor campanha jogando dentro de casa e o Crystal Palace, surpreendentemente, tem a 6ª melhor campanha jogando fora de casa. Beleza? O Newcastle nos últimos 10 jogos venceu 8, número muito alto. Nos últimos 10 jogos do Crystal Palace venceu 7 e venceu times grandes, surpreendendo bastante. É um time bom, é um time que surpreende, é um time muito bem treinado. Nos últimos 5 jogos do Newcastle, o Newcastle venceu todos os jogos, cara. Todos os jogos. E o Crystal Palace nos últimos 5 venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Vamos ver como o mercado está se comportando nesse jogo. Acredito que vai ter um favoritismo para o Newcastle, porque joga dentro de casa e vive um momento muito bom. Como vocês viram, nos últimos 5 venceu todos. Aqui, ó. Newcastle pagando 1,75 para vencer o jogo, já o Crystal Palace 5,2. Mas, como eu disse, não é um jogo fácil, O Crystal Palace não é um time bobo. Desses times inferiores, é o melhor time. Desses times do segundo escalão da Premier League, eles são os melhores times. Eles sempre complicam quando pegam um time grande. Porém, o Newcastle não pode vacilar, porque se vacilar, os outros times vão passar eles na briga pela vaga na Champions League. Beleza? Porém, as odds estão boas também para a gente trabalhar o Lei Newcastle. Quero pegar esse Lei Newcastle. Lei Newcastle não. Lei Crystal Palace. Quero pegar esse Lei Crystal Palace. Porém, vamos esperar no ao vivo para ver como o Newcastle vai se comportar nesse jogo. Se a nossa leitura de pré-jogo se confirmar, se o Newcastle se impor dentro do jogo, se impor dentro de casa, se estiver pressionando, com maior posse de bola, finalizando, a gente vai entrar contra a vitória do Crystal Palace. Mas, repito, não é um jogo fácil. O Crystal Palace não é um time besta. No último jogo, o Crystal Palace meteu 2-0 no City, de cara. 2-0 de City. Perdeu o jogo, perdeu. Mas, pô, se a gente entra contra a vitória do Crystal Palace no 0-0 e a gente toma um gol, a gente vai tomar o red. Entendeu? O Crystal Palace é um time bom. Então a gente vai ter que tomar cuidado para a gente entrar no momento certo. Ver o momento certo, quando o Newcastle estiver próximo do gol, e aí só o ao vivo pode nos mostrar, a gente vai entrar contra a vitória do Crystal Palace nesse jogo, beleza? Mas vamos esperar no ao vivo, ver se essa leitura de pré-jogo vai se confirmar. Vamos falar agora de Brasileirão, como eu já falei para vocês aqui e não canso de falar, eu amo trabalhar no Brasileirão, para se trabalhar para mim é o melhor campeonato, porque são times que está perto da gente, que a gente conhece de verdade, que a gente tem mais notícias de como os times estão. E eu, particularmente, eu gosto muito de trabalhar no Brasileirão. E para essa quarta rodada de Brasileirão, temos bons jogos, cara. Botafogo e São Paulo, Internacional e Palmeiras, jogaço, Corinthians e Fluminense e Flamengo e Juventude. Antes de comentar aqui, galera, deixa eu beber um pouquinho aqui dessa água, que a garganta já tá ficando seca aqui. Vamos começar por esse jogo, Botafogo e São Paulo. Dois times ali que, para mim, vivem o mesmo momento.
O São Paulo está sem Lucas e sem Oscar, o Botafogo está se reformulando aí, porque perdeu peças importantes aí do ano passado, perdeu o Júnior Santos, Luiz Henrique, Almada, então está se reestruturando, está tentando se encaixar. O São Paulo não vive um bom momento com o Zubeldia, entendeu? Então, para mim, os dois times ali tá, como vocês podem ver, até os números, nos últimos 10 jogos o Botafogo venceu 3, nos últimos 10 jogos o São Paulo também venceu 3, nos últimos 5 jogos o São Paulo empatou 4 e venceu 1, e o Botafogo nos últimos 5 perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. Aqui é um jogo muito parelho, eu acredito que até as odds vão estar bastante igual para esse jogo. É um jogo para a gente, obviamente, levar para o ao vivo. No pré-jogo não consigo ter uma leitura específica para esse jogo, porque são dois times que vivem o mesmo momento. O Botafogo joga no tapetinho, joga em casa, onde geralmente assim, consegue se impor, mas não está passando aquela confiança pra gente. Então vamos levar esse jogo pro ao vivo. Olha lá, o Botafogo para vencer está pagando 1,94 e o São Paulo 4,9. Tem um leve favoritismo pro Botafogo, acredito que até porque joga em casa. E o São Paulo está 5,2 e o Lei Botafogo está 1,99. Vamos levar para o ao vivo, ver como essas equipes vão se comportar, e aí o ao vivo ele sempre nos mostra aquilo que a gente deve ou não fazer para esse jogo. Beleza, galera? Jogo específico aí para a gente levar para o ao vivo. No pré-jogo, nada, zero. Vamos ver a leitura do pré-jogo, o que se encaixa. Mas se o Botafogo estiver bem no jogo, eu posso tranquilamente pegar essa odd 5,2 contra a vitória de São Paulo. E se o São Paulo estiver bem no jogo, eu posso tranquilamente pegar essa odds 1,99 contra a vitória do Botafogo. Mas isso só o ao vivo vai mostrar pra gente, beleza? Internacional e Palmeiras. Cara, jogaço. Dois times candidatos ao título do Brasileirão. Roger Machado vem fazendo um excelente trabalho no Internacional. O Internacional está em sexto colocado no Brasileirão, com 5 pontos. Já o Palmeiras tem 7 pontos. Divide ali a liderança com o Flamengo. O Flamengo está com o melhor saldo de gols, por isso que é líder. Mas jogaço de bola, cara. Jogaço. Os dois times vão completinho aí. Os dois times têm bom elenco. O Roger Machado fazendo excelente trabalho. O Abel já tem aquele trabalho aí com essa longevidade que todo mundo sabe. Mas para esse jogo, galera, o Internacional nos últimos 10 jogos venceu 6, o Palmeiras nos últimos 10 venceu 7. Nos últimos 5 jogos o Palmeiras venceu 4, cara. 4. E vem de uma vitória muito importante contra o Corinthians, onde de longe foi a melhor atuação do Palmeiras nesse ano. Nesse ano foi a melhor atuação contra o Corinthians do Palmeiras. O Palmeiras foi muito bem no jogo, muito bem mesmo. Não deixou o Corinthians jogar e poderia ter sido mais. Foi 2-0 para o Palmeiras, poderia ter sido 3-4 aí para o Palmeiras tranquilamente. O Palmeiras jogou muito bem contra o Corinthians. Mas esse jogo vai ser lá em Porto Alegre, na casa do Internacional. A gente já pode ver aqui que as odds estão excelentes para a gente trabalhar. Porém, jogo para a gente levar para o ao vivo, ver como as equipes vão se comportar. Acredito que vai ser um jogo muito estudado, com as duas equipes se respeitando bastante, porque quem vacilar, o outro time vai aproveitar e vai fazer o gol. O Internacional pagando 2,62 porque joga em casa, tem esse leve favoritismo, e o Palmeiras pagando 3,1 para vencer o jogo. Mesma coisa do Lei. Internacional pagando 2,72 e o Palmeiras pagando 3,35. São ótimas odds para a gente poder trabalhar, e esse jogo vamos esperar no ao vivo para ver como as equipes vão se comportar nesse jogo, entendeu? É um jogo grande, um jogo difícil. O Internacional de cara já iniciou o Brasileirão pegando o Flamengo, e agora na quarta rodada já pega o Palmeiras. Dois times, né? Flamengo e Palmeiras, dois times candidatos ao título brasileiro. Então não é um jogo fácil nem para o Palmeiras nem para o Internacional. Vamos ver no ao vivo aí quem vai se dar melhor no jogo, para a gente poder fazer a nossa entrada no momento certo do jogo, beleza? E se o jogo estiver ruim, não tem problema nenhum a gente não entrar nesse jogo, não fazer nenhuma entrada. A gente só faz se o jogo estiver bom para um dos times, e aí a gente pode entrar contra a vitória de algum deles, beleza? Mas para esse jogo vamos levar para o ao vivo para ver como as duas equipes vão se comportar nesse jogo. Corinthians e Fluminense. Cara,
Fluminense vem reagindo bem com a chegada de Renato Gaúcho. Reagiu bem, já venceu 2 jogos aí, perdeu 1 no Brasileirão e venceu 2. Os 2 jogos com o Renato Gaúcho, os 2 jogos da vitória com o Renato Gaúcho. O primeiro jogo ainda estava com o Mano Menezes e perdeu o jogo. O Corinthians tem 1 empate, 1 vitória e 1 derrota no Brasileirão, tem 4 pontos aí, mas joga em casa, onde costuma ser muito forte. Muito forte. Acredito que vai ter um favoritismo sim para o Corinthians pelo fato de jogar em casa. A gente vai ver aqui agora nas odds. Olha lá, Corinthians pagando 1,94 para vencer o jogo, já o Fluminense pagando 4,7. O lei do Corinthians está pagando 1,99, o do Fluminense 4,9. Jogo bom para a gente se trabalhar, as odds estão boas também. O Fluminense deu uma ajeitada, deu um novo ânimo para os jogadores com essa chegada de Renato Gaúcho. Renato Gaúcho costuma fazer bons trabalhos nos times que ele vai. É um cara que cuida bem do elenco, é um cara que os jogadores gostam muito, que correm por ele. Então o Fluminense aí tem tudo para ter uma retomada aí nesse Brasileirão. E já começou, né? 3 jogos do Renato Gaúcho, 2 no Brasileirão e um na Sul-Americana e 3 vitórias. 3 vitórias. E o Corinthians, cara, Corinthians é aquele negócio, né? Às vezes a gente acha que vai, aí joga um jogo mal, a gente já acha que não vai, mas em casa, de fato, é muito forte, historicamente, todo mundo sabe disso. Então vamos levar esse jogo para o vivo. Não tem problema nenhum de pegar essa odds 4,9 contra a vitória do Fluminense, mas também não tem problema nenhum em pegar essa odds 1,99 contra a vitória do Corinthians, caso o Fluminense esteja muito bem no jogo. Então vamos levar para o vivo, ver como as equipes vão se comportar. São 2 equipes ali que eu acredito que possa brigar pela mesma coisa. Acredito que o Corinthians vai brigar por uma vaga para a Libertadores. Não vejo o Corinthians brigando pelo título brasileiro, assim como não vejo o Fluminense também brigando pelo título brasileiro, mas são os times que vão brigar ali na parte de cima da tabela, os 2 times, entendeu? Então vamos tomar cuidado nesse jogo, vamos levar para o vivo e ver como as equipes vão se comportar aí dentro desse jogo. E para encerrar, galera, Flamengo e Juventude. Cara, esse jogo aqui, extremamente, o Flamengo é favorito, não tem muito o que falar. Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, com 2 vitórias e 1 empate. As 2 vitórias fora de casa, contra o Vitória e contra o Grêmio agora. Empatou o primeiro jogo em casa contra o Internacional, um jogo muito difícil, 2 times que brigam pelo título. Mas agora vai enfrentar o Juventude, apesar do Juventude estar no G4, na terceira colocação. Não acredito que esse é o campeonato do Juventude, acredito que o Juventude vai brigar na parte de baixo da tabela, de 10º para lá. O Juventude em 3 jogos venceu 2 e perdeu 1, está com 6 pontos, está em terceiro colocado, mas não vejo o Juventude sustentando essa posição ao resto do campeonato. Beleza? Vamos ver as odds aqui, mas o Flamengo é muito favorito para o jogo, acredito que vai estar pagando 1,20, 1,20 e pouco. Vamos ver aqui. Olha lá, o Flamengo está pagando 1,28 para vencer o jogo, já o Juventude pagando 14,5 e o lei do Juventude está 16,5. Cara, essa odds aqui eu já acho alta. Já acho muito alta, porque se a gente entra nessa odds e o Juventude faz um gol, a gente vai ter um head muito grande. A gente já vai ter um head muito grande. Porém, só entro nessa odds 16,5 se o Flamengo tiver uma pressão muito grande sem deixar o Juventude jogar, entendeu? Mas para esse jogo, para quem faz pré-jogo, eu recomendo a vitória do Flamengo, nessa odds 1,28. Para quem faz trade, vamos ver o que o ao vivo vai nos mostrar, porque se o Juventude começar ganhando 1-0, essa odds de 16,5 ela vai cair muito. Essa odds vai para 4 ponto alguma coisa, e aí a gente pode entrar contra a vitória do Juventude na odds 4, buscando um empate do Flamengo. Mas esse é um cenário, entendeu? Vai acontecer? A gente não sabe, mas é um cenário. Se o jogo tiver 0-0 e o Flamengo pressionando, a gente vai esperar essa odds 1,28 valorizar para a gente entrar a favor da vitória do Flamengo para esse jogo. Acredito que o Flamengo vai vencer esse jogo até com uma certa tranquilidade, beleza? Mas Brasileirão sempre nos traz surpresa, mas acredito que para esse jogo o Flamengo vai confirmar o favoritismo e vai vencer o seu jogo, beleza, galera? Então essa foi a nossa quarta-feira, jogos muito bons para a gente poder trabalhar. 7 jogos aqui selecionei para vocês, Champions League, Premier League e Brasileirão. E que Deus nos abençoe e nos proteja, vamos para cima e vamos em busca dos gringos, beleza, galera?
Bora!